Esta semana passou, na minha leitura rotineira, passei por um versículo que me chamou a atenção. Está em 2 Samuel 22, versículos 26 e 27. 2 Samuel 22, 26 e 27. Faz parte de um dos salmos de Davi, assim reconhecido, e também consta no salmo número 18. Mas vamos olhar aqui em 2 Samuel 22, 26 e 27. Diz o seguinte: para com o benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro. Com o puro te mostras, com o perverso, inflexível. Então, nós notamos um texto muito interessante e vemos a atitude do Senhor conosco. De fato, a atitude do Senhor com todo ser humano. Mas nós queremos despertar a nossa atenção na atitude do Senhor conosco, como Ele é tão bondoso para conosco. O Senhor é misericordioso e salva o pecador, por mais longe que ele esteja. O apóstolo Paulo pôde dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde foi o pecado, o Senhor Deus, na sua graça abundante, pôde o alcançar, pôde o remir, pôde o salvar. O próprio apóstolo Paulo pôde dizer a seu respeito, quando ele disse que a sua vida antiga era de blasfemo e perseguidor e insolente. Mas ele diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O Senhor Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, tem procurado salvar todas as pessoas. Ele tem interesse de salvar, ele dá a oportunidade de que o pecador seja salvo. Ele procura meios de que o pecador venha a se arrepender, como vemos na segunda carta do apóstolo Pedro. Ele permite situações para que o pecador venha se arrepender do pecado e confiar nele para a salvação. Então, essa atitude que o Senhor tem aqui, como lemos, com benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro te mostras. Mas, e essas virtudes, de onde vêm? Essas virtudes não são naturais nossas. Essas virtudes não estão no pecador, no seu estado natural. Muito pelo contrário. O pecador, como nós, como qualquer outra pessoa, mesmo dentre os que nos ouvem, que não sabemos a sua vida, mas essas virtudes, a benignidade, a integridade, sinceridade, a pureza, essas coisas não estão natural no ser humano, não surgem naturalmente. Essas virtudes surgem por causa da obra do Senhor Jesus e por causa dos conselhos que Ele vai nos dando depois de sermos salvos, para viver vidas com tais atitudes. Então, nós notamos que o Senhor ampara, ajuda e fortalece os seus de modo misericordioso. Mesmo como salvos, ainda temos as nossas falhas, o nosso pecado, nossas fraquezas, mas o Senhor, na sua misericórdia, nos ampara, Ele nos ajuda,
em nossa vida. Ele quer guiar o seu povo para o glorificar, mas ele pode ver nos salvos a benignidade, o fruto do Espírito, ou partícula do fruto do Espírito, visto lá em Gálatas. Nós notamos que a benignidade, ali no contexto, também fala da bondade. Então não seria sinônimo, mas seria uma coisa com bastante semelhança. Eu sei que tem muitas explicações de termos da palavra de Deus e elas não se contradizem. Eu creio que elas se complementam. A benignidade, já ouvi um irmão explicando, é algo interior. Aquele que é salvo, ele pode nutrir, ele pode ser trabalhado por Deus para ter essa benignidade no seu interior, que pode produzir a bondade no seu exterior. Por ter um coração benigno, ele pode, por Deus, praticar a bondade com o seu semelhante. Então nós notamos que o Senhor nos ajuda, Ele nos fortalece para que tenhamos essa benignidade, para praticar a bondade. Também a integridade, aquela atitude sincera, sem defeitos, o Senhor não vê isso naturalmente em nós. Isso é pela atitude de Deus em trabalhar em nós, que Ele pode ver essa integridade. E nós vemos também, da mesma forma, a pureza. Nós podemos viver vidas puras, por ter um coração puro. Nós somos purificados por Deus do nosso pecado, pela obra do Senhor Jesus. E nós desfrutamos de modo posicional essa purificação. Nós devemos viver vidas puras. Como a nossa santificação, nós somos santificados por Deus e devemos viver uma vida prática de santificação. Notamos então que essas virtudes não estavam em nós naturalmente, mas o Senhor pode ver isso e trabalhar em nós para que essas virtudes pudessem ser vistas por Ele. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. O Senhor lida conosco de modo que Ele vai respaldando, vai aperfeiçoando mais a nossa vida diante dEle. Para com o puro, puro te mostras. O Senhor está trabalhando em nós dessa forma. Nós sabemos que o Senhor trabalha dessa forma. Ele quer que todo pecador seja salvo. Nós vemos diversas passagens das Escrituras mostrando isso. Ele quer que todo pecador seja salvo. E nós notamos que existem aqueles que ainda continuam sem salvação. Não sei se é o seu caso, de você que está nos ouvindo hoje à noite. Alguns que ainda continuam sem salvação. Mesmo nas diversas oportunidades que o Senhor Deus já te deu, quem sabe você ainda continua sem salvação. Quanto àqueles que reagem diante da palavra de Deus, do seu amor e da sua misericórdia, o Senhor também reage favoravelmente. Ele perdoa, Ele salva, Ele santifica, Ele abençoa. Mas aquele que continua no seu pecado e não reage diante do amor de Deus, não reage no sentido de arrepender o seu pecado, tomar um caminho de volta, conformar com as declarações de Deus, o Senhor continua, conforme nós vemos no versículo, com o perverso, o Senhor mostra inflexível. Ele não muda, ele não altera a sua maneira de agir com o perverso. Ele quer que o perverso se arrependa, converta e seja salvo. Porém, ele não pode alterar
enquanto o perverso continua no seu pecado, sem arrepender e sem confiar no Senhor. Então, enquanto ele persiste nessa atitude, depravado, no pecado, na iniquidade, o Senhor continua inflexível em relação a ele. Então, nós podemos ver que o Senhor age conosco de modo semelhante àquilo que ele já tem trabalhado em nós, na sua benignidade, na sua integridade e na sua pureza. Ele tem trabalhado essas coisas em nós. E nós podemos ver que ele quer ver essas virtudes em nós. E nós podemos ver que, sobre a integridade, nós vemos alguns dos servos de Deus do passado mostrando essa integridade, quando os seus contemporâneos não mostravam nada de interesse nas coisas de Deus. É bem conhecido a vida de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Noé, ele andava com Deus. Ele tinha a sua vida de integridade. Mas eu sei que ele não era sempre assim. Noé também era pecador. Já ouvimos isso recentemente por meio de um dos irmãos. Noé também era pecador. Noé nasceu como os demais homens, depois de Adão, depois do pecado. Nasceram no pecado. Porém, Noé procurou viver segundo as orientações de Deus. E ele achou graça diante de Deus. Logo quando Deus resolveu dar cabo de toda a humanidade por causa do pecado, Noé encontrou o favor de Deus. Noé achou graça diante de Deus. Encontramos outro homem também. Este era Jó. E nós vemos o que diz a seu respeito. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Também Jó, semelhantemente como Noé, havia nascido em pecado, porém reagindo diante das declarações de Deus, que naquele tempo, da maneira como Deus revelava ao homem, ele reagiu diante dessas revelações de Deus. E ele passou a viver uma vida de integridade, de retidão, andando com Deus. E nós vemos que essas coisas não são naturais do ser humano, porém, de acordo com a reação que nós temos diante do Senhor, diante das suas revelações, nós notamos que o Senhor, então, age paralelamente dessa forma conosco. Sobre a pureza, nós vemos também textos da palavra de Deus, como Tito, capítulo 1, versículo 15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Para com os puros, aqueles que já experimentaram a purificação dos seus pecados pelo sangue do Senhor Jesus, eles conseguem contemplar as coisas do ponto de vista de Deus. Eles conseguem olhar as coisas olhando do alto para baixo. Conseguem ver as coisas puras que o Senhor tem revelado. Mas os impuros, os descrentes, aqueles que não confiam na palavra de Deus, aqueles que não têm reagido diante da palavra de Deus, nada é puro. Por quê? A mente deles está contaminada. A consciência deles também está contaminada. O Senhor nos deu uma capacidade muito grande, como seres humanos, de ter uma mente com uma facilidade de raciocínio muito grande.
raciocinando de acordo com aquilo que já ouvimos, raciocinando de acordo com aquilo que nós lemos, de acordo com aquilo que nós percebemos das atuações de Deus. A nossa mente tem uma capacidade muito grande. Alguém tem avaliado a nossa mente com uma capacidade muito grande, muito maior do que qualquer um dos computadores já criados que o homem tem procurado produzir e utilizar. A nossa mente, a mente humana de qualquer pessoa, tem uma capacidade muito maior e não temos condição de explicar isso. Nós já temos lido da capacidade que os que conhecem desta área têm analisado a mente humana, a mente de qualquer pessoa, tanto dos ímpios quanto dos salvos. A mente do ser humano tem uma capacidade muito grande. Nossa consciência, unindo a nossa mente, refletindo sobre as situações, nossa consciência tendo a condição de avaliar as coisas, também guiado pelo Espírito de Deus, avaliando as coisas recebidas, as informações recebidas de Deus. A nossa consciência tem uma capacidade de perceber limites e agir de acordo com a vontade de Deus. Mas os ímpios, aqueles que não são puros, tanto a mente quanto a consciência, estão contaminadas. Não têm condição de agir corretamente. Nós estamos enfrentando uma situação de pandemia. Está muito falado essa situação. O vírus contamina o ser humano de uma forma que os medicamentos nem sempre reagem favoravelmente. E esse vírus, do coronavírus, pode contaminar de uma forma que então não reage favoravelmente. Assim são os impuros. Assim são aqueles ímpios que não reagem de acordo com a palavra de Deus. Estão contaminados, estão pervertidos. E a consequência muito breve que pode acontecer é a perdição eterna para esses que não reagem de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos que o Senhor Deus, de uma maneira tão sublime, Ele tem agido para o nosso bem-estar, e aqueles que têm confiado no Senhor têm experimentado isso. Gostaria de analisar Tito capítulo 3 e observar o que Deus fez em nós, como Deus trabalhou em nossa vida. Tito capítulo 3, versículos 3 a 8. Gostaria de ler esses versículos e analisar os pontos que temos em mente aqui para analisar. Tito, capítulo 3, versículo 3. Pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja como era o nosso passado. O nosso passado não nos recomenda. O nosso passado não tem nada de bom. O Senhor não viu nada perfeito em nós. O nosso passado era terrível. O nosso passado era desagradável. O Senhor não tinha prazer. Os nossos semelhantes também não tinham prazer com o nosso passado. Os nossos familiares também não tinham prazer no nosso passado. Nosso passado pecaminoso e desgarrado longe de Deus. O que aconteceu então? Por que hoje nós podemos ter uma vida de benignidade, uma vida de integridade,
uma vida de pureza. Nós vemos em versículo 4 de Tito, capítulo 3. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O que aconteceu então neste povo do qual nós fazemos parte? O povo de Deus, os salvos, os remidos. O que aconteceu com este povo? Aconteceu a intervenção de Deus, que agiu de modo misericordioso por causa do seu amor. Ele manifestou na sua benignidade, naquilo que já mencionamos, aquilo que era o seu intento mesmo de benignidade. Ele agiu dessa forma, amando-nos profundamente. Da mesma maneira como ele tem amado o pecador, o ímpio, aquele perverso, aquele que ainda continua desonrando a Deus. O Senhor continua amando. Mas aqueles que já experimentaram a salvação podem dizer dessa forma: porém, ele se manifestou na sua benignidade e ele manifestou no seu amor, como vemos no versículo 4. Nós notamos que essa manifestação de Deus não foi baseada na nossa justiça. Não tínhamos justiça. Não tinha nada puro em nós. Não tinha nada justo em nós. Ele manifestou na sua benignidade e amor. E nós vemos ainda em versículo 5 que foi na sua misericórdia ele nos salvou. Não foi na nossa justiça, mas por meio da sua misericórdia, que nós vemos no versículo 5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, ele nos lavou, e ele nos regenerou, e ele nos renovou pelo seu Espírito, o Espírito Santo. Então veja que estávamos sujos, estava ainda na velha natureza, vivendo para o pecado, e estávamos precisando de um favor imediato de Deus. E ele então nos salvou pela atuação do Espírito Santo, nisso que vemos em versículo 5. E nós vemos em versículo 6, que foi por meio do Senhor Jesus, o seu Espírito derramado dessa forma, ricamente, por meio do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Portanto, ele nos salvou, ele nos tirou daquele lugar tão terrível e pecaminoso, sentenciado à condenação. Estávamos destinados a essa perdição. O Senhor, então, atuou favoravelmente para conosco. Ele continua interessado ainda no pecador. Ele continua interessado em salvar pecadores, como nós vamos ainda ver algumas passagens. O Senhor continua interessado em resgatar pecadores para fazer parte dessas virtudes sublimes, virtudes que revelam as suas coisas. Quando nós temos tais virtudes que já destacamos, são virtudes que revelam as coisas de Deus, e não que revelam as coisas nossas, humanas. Nós vemos essas coisas que aconteceram em nós. Em versículo 7, nós vemos
o resultado que o Senhor esperava e que aconteceu na vida daqueles que já confiaram no Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, por termos sido salvos pela obra do Senhor Jesus, passamos a ser herdeiros, como filhos de Deus, herdeiros na esperança da vida eterna. Então, nós notamos esses resultados tão sublimes. E versículo 8 ainda diz: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido sejam solícitos na prática de boas obras. O que aconteceu com as pessoas que reagiram diante da palavra de Deus? Eles foram justificados por Deus. Eles se tornaram herdeiros da vida eterna. Quem são essas pessoas? Nós vemos em versículo 8, os que têm crido. Meu amigo, que me ouve, você tem crido no Senhor? Você tem chegado a um ponto de contrição e arrependimento do seu pecado e tem crido no Senhor Jesus para a sua salvação? Os que têm crido, então, nós vemos aqui. E o conselho para estes, que vivam na prática de boas obras, mas sejam solícitos na prática de boas obras. Tenham uma disposição especial na prática de boas obras. Nós ouvimos de muitas pessoas procurando fazer boas obras com a intenção de ser salvos por meio das boas obras. Meu amigo, se esta é a sua atitude, você está errado. Porque o Senhor salva nós estando nas más obras. Mas quando reagimos diante do Senhor e confiamos no Senhor Jesus para a salvação, Ele então nos salva completamente. Nós vemos lá em Hebreus dizendo que Ele salva perfeitamente aqueles que por Ele se chegam a Deus. Ele salva perfeitamente, completamente, não precisando de um complemento nosso, como que de boas obras, ou como de qualquer outra coisa. Algumas pessoas chegam a dizer: eu sou fiel, eu sou, às vezes pensando na sua religiosidade, eu sou dizimista fiel, eu faço isso e aquilo, eu sou fiel. Meu amigo, esta suposta fidelidade sua não conduz à salvação. É necessário um arrependimento sincero da sua parte, uma confiança plena na obra do Senhor Jesus para a salvação. E essa prática de boas obras aqui, então, é que vão mostrar uma virtude divina, virtudes que não são comuns do pecador. O religioso procura fazer, como ele diz, boas obras. Mas o religioso consegue fazer boas obras ao seu nível. Mas o salvo pode fazer obras divinas. Pode fazer boas obras que não estão ao nível do pecador normal. Mas aquele que é um pecador arrependido e que tem crido no Senhor, ele tem a capacidade de Deus de praticar obras divinas, obras com o ponto de vista celestial. No Salmo 73, o salmista Asaf, ele analisa o pecador, ele analisa o progresso do pecador, ele analisa a tranquilidade do pecador, o conforto que ele desfruta e fica frustrado. Asaf, analisando essas coisas, ele fica muito frustrado. E pode ser que nós, como salvos, vivendo no meio de perseguições, no meio de restrições, no meio de situações que sentimos da parte de Deus que não devemos pecar, não devemos desonrar o Senhor,
devemos praticar as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E nós notamos que, como crentes, às vezes ficamos numa situação de frustração, tal como Asaf. Mas Asaf analisou essas coisas e ele diz, em versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, lugar certo de analisar as coisas. Asaf entrou no santuário de Deus e pôde ver o fim dos perversos. E ele pôde ver o fim dos perversos. É terrível. O fim do perverso é a condenação. O fim do perverso é aquela atitude ou aquela sentença de condenação. Aquilo que o Senhor olha para o perverso e ele continua inflexível. Ele não pode salvar o perverso como ele está na sua perversidade, na sua pecaminosidade. E nós notamos que Asaf, então, mudou de atitude, desde que entrou no santuário de Deus e passou a glorificar a Deus. Então, nós somos um povo que temos uma esperança, um povo que temos a esperança da vida eterna. E devemos ter uma vida de fé e vivermos com o ponto de vista celestial, olhando para o futuro, olhando para a eternidade, olhando para essa vida eterna. Nosso tempo está correndo, mas gostaria ainda de analisar 2 Coríntios 4,18, quando o apóstolo Paulo mostra qual deve ser a nossa intenção enquanto estamos vivendo aqui no meio das situações, no meio das perseguições, no meio das dificuldades, no meio até das corrupções, no meio das tribulações. Nós vemos como o apóstolo Paulo nos aconselha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. O Senhor nos resgatou do mundo pecaminoso e nos colocou numa posição de contemplar o além, contemplar o futuro, contemplar a eternidade e viver com a intenção e com os propósitos para a eternidade. Então não estamos agarrados aqui, não devemos estar agarrados aqui, não atentando nós às coisas que se veem, não querendo obter lucros no sentido de obter vantagens para nós em pretexto de que precisamos ter os lucros, mas procurar glorificar a Deus. Naquilo que é desonesto, devemos abrir mão e procurar glorificar a Deus. Naquilo que é vantagem para o pecador normal, que continua na sua vida pecaminosa, sem salvação, nós abrimos mão. Nos serviços, agir com fidelidade. Nos negócios, com honestidade. Não como os ímpios. Qual é a nossa atitude? Qual é o nosso alvo? É aqui na terra? Nas coisas que se veem ou nas coisas que se não veem? Não devemos estar atentando para as coisas que se veem. Os lucros que se veem, eles vão perecer, mas aquilo que se não vê é eterno. Anos atrás, um irmão interessado em estudar para medicina, ele, conversando lá em casa com nossa família ainda, com meus pais e irmãos, meu pai pôde falar, se você vai estudar medicina, você vai amontoar riquezas aqui, vai ficar ocupado com as riquezas aqui. Aquele irmão disse, não, eu quero transformar as riquezas para a eternidade, amontoar os tesouros lá no céu. Uma nobre atitude, um nobre interesse em amontoar riquezas lá no céu, com as riquezas aqui da terra. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais,
as riquezas daqui que procuramos adquirir, se são honestas, então tem equilíbrio com as coisas eternas, que praticamos com honestidade segundo o Senhor quer. Mesmo os servos aconselhados lá na carta aos Colossenses e outras cartas da prisão que Paulo escreve, ele manda agir com honestidade, não como estando presente os senhores, os patrões, mas com honestidade, porque estão servindo ao Senhor. E assim devemos ser, com honestidade no nosso trabalho, mostrando prova de toda honestidade, toda fidelidade naquilo que fazemos nos nossos trabalhos. Não devemos aproveitar das ocasiões, aproveitar da ausência dos outros e agir com desonestidade, mas com fidelidade, porque trabalhamos para a eternidade. As coisas que se não veem são eternas. Os homens podem não estar observando, nem conhecer a maneira como nós estamos fazendo, não tem problema. Não vamos ser aplaudidos pelos homens, não vamos ser reconhecidos pelas pessoas. Quem sabe não somos reconhecidos nem pelos irmãos da igreja, não tem problema. O Senhor está analisando. O Senhor é que vai recompensar as coisas que se não veem, são eternas. Não temos tempo de considerar mais algumas coisas, mas estava pensando em 1 Pedro, capítulo 4, 17. Vou comentar só no versículo, mas o contexto é muito abundante, nos mostrando como Deus trabalha em nossa vida. 1 Pedro 4, 17. Como o Senhor trabalha em nossa vida. Por meio das dificuldades, por meio das perseguições, por meio de provações, por meio de necessidades financeiras, por meio de abandono, por meio de muitas coisas. O Senhor trabalha em nós. Desde o começo da igreja, Deus trabalha nos santos dessa forma. E Pedro pode dizer, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Deus trabalhando em nossa vida, nos purificando. No contexto, desde o versículo 12, vai salientando várias coisas, como Deus está trabalhando na vida dos salvos, cada um de uma forma. E quando Tiago fala sobre isso, os mestres da palavra, os ensinadores, estão debaixo de maior juízo. Eles têm tido mais oportunidades com a palavra e eles são trabalhados por Deus mais severamente. Aqueles que estavam na frente da batalha nos tempos antigos eram os que eram mais atingidos, ou primeiramente atingidos. Os mais experimentados na batalha, identificados pelo inimigo, quem sabe pelos cabelos brancos, quem sabe pelas rugas no rosto, aqueles que seriam mais experimentados na batalha, estavam junto com os outros soldados, treinando os outros soldados. Esses eram alvo do inimigo. Nós vemos que o Senhor trabalha em nós, permitindo situações para que possamos ser julgados dessa forma, não julgados na questão da condenação eterna, mas trabalhados e purificados por Deus. Mas se os salvos são trabalhados dessa forma, e passamos situações, e como diz em versículo 18, um termo difícil de explicar, mas aqui fala da salvação do tempo presente, a salvação do poder do pecado, como o Senhor trabalha nos ajudando, nos aperfeiçoando
se é com dificuldade que o justo é salvo, nesse sentido, preservados por Deus, onde há de comparecer o ímpio pecador? Então, se o salvo, já purificado por Deus, perdoado, o Senhor trabalha dessa forma e quer aperfeiçoar para ser semelhante ao Senhor Jesus e mostrar as virtudes divinas, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, essas virtudes que são do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que essas coisas sejam vistas em nós. E nós vemos que ele trabalha permitindo situações. Mas vamos olhar, e o ímpio, onde vai comparecer? Onde vai parar aqueles que não obedecem ao Evangelho? O juízo vindouro, o juízo para os ímpios é terrível. O juízo em que o ímpio vai comparecer diante de Deus, julgado para sempre, condenado para sempre. O juízo sem misericórdia. Nós notamos que os salvos desfrutam de ações, companhia do Senhor. E notamos que o Senhor preserva os salvos e abençoa conforme a sua graça. Que o Senhor possa estar nos ajudando e nos fortalecendo, viver vidas que mostram as virtudes do Senhor, vidas que os ímpios possam ler e possam ser sensibilizados e possam chegar a confiar no Senhor. Eu creio que o apóstolo Paulo leu a vida de Estevão, e quando Paulo ouviu sobre o Senhor Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo ligou logo os assuntos. Ele leu a vida de Estevão e ele confiou no Senhor Jesus, foi salvo. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos ajudando e que possamos ser beneficiados com essa maneira do Senhor olhar para nós, e o Senhor nos contemplar e nos abençoar. Que o Senhor possa estar nos ajudando, nos abençoando ricamente. Amém.